que para nós voltamos o ano de 96 com muita garra, com muita força de vontade, com muita vontade de trabalhar. Passamos esses tempos fora, esse recesso, analisando, conversando com a comunidade, vendo as dificuldades, os problemas que a comunidade enfrenta. Enfim, procurando saber o anseio da comunidade, para no ano, assim que retornar aos trabalhos, nós possamos tentar minimizar ou resolver alguma parte de tantos problemas que afligem a comunidade. A nossa posição será a mesma que seguimos no ano de 95. Uma posição firme em defesa dos menos favorecidos, dos mais carentes, principalmente da população humilde de Brasília. No ano de 95, nós procuramos defender com unhas e dentes a cidade satélite. Tanto que no projeto do IPTU, minha preocupação e a preocupação do deputado César Lacerda foi apresentar uma emenda aonde os pobres, os humildes, os sofridos não pudessem ser sacrificados com o aumento do IPTU. Isso ficou bem claro. E o deputado Zé Ramalho, desculpa, deputado. Isso ficou bem claro, que nós nunca íamos votar para que os pobres pudessem ser sacrificados. Mas garantimos, junto com a bancada governista, junto com o governo, a emenda de autoria do deputado Zé Ramalho, do deputado César Lacerda, do que os pobres não poderiam pagar o aumento. E foi acertado isso. É por isso que eu tenho a minha consciência tranquila. Mas eu continuo reafirmando, os ricos têm que pagar, os ricos têm que haver distribuição de renda em Brasília. Chega de sonegação. E nós vamos apresentar aqui, já na próxima semana, pedindo a CPI, uma CPI da evasão fiscal no DF. Porque temos visto que os poderosos têm dominado Brasília e não querem contribuir para que haja um crescimento aqui na nossa cidade. E nós queremos ver em Brasília quem é que está sonegando imposto, quem é que está fraudando a população. E eu acho que essa Câmara tem que passar para a sociedade essas questões. E gostaria de dizer que vamos continuar fiscalizando o governo. Aquilo que o governo apresentar, que for ferir a comunidade, que for sacrificar a população, nós estaremos firmes combatendo e denunciando. Mas quero dizer que o projeto que o governo apresentar, que for de interesse da população, nós estaremos firmes, dando nosso aval, nosso apoio ao povo de Brasília. E queremos, com isso, para terminar, senhor presidente, dizer que esse ano eu quero paz no meu coração. Quem quiser ser meu amigo, que me dê a mão. Muito obrigado. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Senhores deputados, senhora deputada, assessores de plenário, profissionais da imprensa. Neste momento em que iniciamos nova etapa dos trabalhos nesta casa, gostaria de chamar a atenção ao fato de que a Câmara Legislativa é hoje uma instituição inteiramente consolidada no Distrito Federal. A despeito do seu curto período de existência, este poder local já dá mostras de seu vigor adulto, sempre pautado pela atuação consciente e autônoma de seus membros. Bem por isso, não estarei sendo otimista
por admitir que nossa sociedade se encontra em franca organização política. Muito embora se saiba que o exercício dos direitos políticos por boa parcela da população ainda não se faz pleno pela força das desigualdades sociais e econômicas. Acho que este é o nosso papel, criar os meios necessários ao desenvolvimento dos cidadãos do Distrito Federal, inseri-los todos no processo econômico e social, torná-los homens, cidadãos plenos e felizes. Falando em meu próprio nome e em nome do governo do Distrito Federal, como sua líder nesta casa, fico com a convicção de que o saldo do primeiro ano de governo na Frente Brasília Popular foi extremamente positivo. O trabalho foi sério e os resultados serão duradouros. Apesar das contingências impostas ao novo governo, algumas herdadas das administrações passadas, outras resultantes do estado falimentar das finanças públicas no país, soube-se trabalhar com criatividade e honestidade, dirigindo-se o aparato estatal exatamente àqueles que dele mais necessitam, os excluídos. Nem por isso fizemos um governo assistencialista. Ao contrário, estamos investindo na capacitação do cidadão do Distrito Federal, no esforço de torná-lo inteiramente capaz de traçar os rumos de sua própria vida. Prova disso foi a construção do orçamento participativo. Os investimentos em saúde, educação e segurança pública nem de longe esgotam o programa de trabalho governamental. Não desmentem esta afirmação. São incontáveis as realizações do governo do Distrito Federal em 1995. No campo da educação, inaugurou-se, em média, uma sala de aula por dia útil. A aumento da oferta de salas de aula derrotou o condenável turno da fome, que já no presente ano deverá ser definitivamente extinto. De igual modo, conseguiu-se erradicar a repetência crônica dos alunos das turmas de alfabetização, além de haverem sido implementados os programas de Bolsa Escola e de Poupança Escola. Isso tudo é bom não esquecer, em meio ao aumento de número de professores e à valorização da carreira do magistério, que teve um reajuste de em torno de 50% feito em seus salários no ano de 95, quando nenhum outro estado sequer conseguiu concluir o pagamento das folhas de salários dos seus servidores. Isso tudo também é bom não esquecer, que na área de segurança pública, o sucateamento e a desestruturação dos órgãos governamentais deram lugar a inúmeras ações. Foram adquiridas 147 novas viaturas, ao lado da criação da polícia comunitária, da organização de novas delegacias, da colocação de mais policiais nas ruas, da concessão de benefícios salariais aos integrantes das carreiras da polícia e do custeio de fardas pelo governo, sem esquecer do famigerado ranchão. As condições de tráfego no Distrito Federal também melhoraram. O trânsito de veículos hoje já conta com policiamento extensivo e tornou-se mais seguro pela instalação de semáforos nos cruzamentos mais perigosos. E experiências novas, como a recente via de mão única na Avenida Estrutural. Caminhando no mesmo sentido, o setor de transportes foi contemplado por incontáveis obras e ações, entre as quais merece destaque a duplicação da rodovia da Morte 070, o saneamento da TCB, a manutenção das tarifas de transportes coletivos nos mesmos índices observados em 94, em que pesa a inflação existente no ano de 1995. A regularização dos transportes urbanos e de passageiros em combis, com a colaboração desta casa. Na área de saúde, realizaram-se investimentos 3 vezes superiores àqueles observados em 94, além da recuperação de inúmeros hospitais e postos de saúde, os quais prestaram atendimentos superiores em 1 milhão aos verificados em 94. Os programas de vacinação em 95 beneficiaram o dobro de pessoas contempladas no ano anterior, levados à frente com os de erradicação da pobreza, habitação, os de abastecimento, de incentivo à produção, os de promoção de cultura, de esporte, todos indiscutivelmente e igualmente importantes. Contudo, apenas gostaria de apontar um único e singelo ato governamental que bem define a orientação do atual governo do Distrito Federal. Este ato foi a concessão da senha do CIAFEM, há muito negada a todos os deputados distritais e a entidades civis, independente de partido político, de classe ou
de segmento social. É um ato cuja eloquência apenas pode ser medida pelo alto grau do controle que a sociedade passou a exercer sobre o Estado local. E, inclusive, a oposição teve a possibilidade de observar todas as contas, todos os gastos e toda a arrecadação do Distrito Federal. Essa é a marca de um governo democrático, popular e transparente. De minha parte, estou muito longe de sentir-me satisfeita com os resultados até agora alcançados por nós e obtidos também. Ainda há muito o que fazer. Com o apoio dos colegas de bancada, de sustentação do governo, nós conseguimos, no ano de 95, elevado índice de aprovação dos projetos governamentais. 57 projetos entre os 89 encaminhados à casa, possibilitando a continuidade da ação estatal em áreas sensíveis à população, como educação, no caso dos projetos Poupança Escola, da gestão democrática, onde esta casa contribuiu de forma decisiva, ocupação do solo com os projetos de condomínio, assistência social com os projetos de assistência e criação dos fundos de assistência social do Distrito Federal, na habitação e infraestrutura urbana com o projeto Pró Moradia. No que se refere aos projetos de minha autoria, consegui, dos 27, 8 aprovados durante o ano de 95. Ainda que devotando grande parte da atenção à educação, para a qual elaborei projetos com vistas ao incentivo à formação e capacitação de professores. Dediquei outras tantas proposições a áreas e assuntos dos mais variados, como meio ambiente, edificação, ocupação do solo, saúde, segurança pública. Tenho aqui, inclusive, nas galerias, os companheiros trelistas, que foi um projeto enviado a esta casa e, depois de 35 anos de existência de Brasília, deixaram de ser clandestinos. Inclusive, aqui a presença do companheiro Hildo, que sempre nos honra com a sua presença, trazendo sempre ideias na organização da cidade do Distrito Federal. Ainda que tenhamos muito a construir, hoje aqui eu quero destacar que espero que neste futuro nós saibamos atribuir a esta casa o papel que de fato lhe cabe, que é a de continuarmos a discutir com a maior convicção todos os grandes projetos que esta cidade merece ver desenvolvidos. Eu tenho certeza que nós, apesar de todos os esforços, a situação e também a contribuição da oposição, ainda não desenvolveram todos os assuntos necessários que a população reivindica de todos nós. Gostaria aqui de incluir na pauta deste primeiro semestre, que nós possamos continuar discutindo, como fizemos no semestre anterior. Invasões em áreas comerciais. Eu trago aqui a notícia de que o IPDF, juntamente com outros órgãos governamentais, liberou a possibilidade de cobrarmos a concessão e a permissão do uso das áreas comerciais no plano piloto, mostrando que Brasília entra realmente numa nova era e que esta casa terá obrigatoriamente que avaliar e transformar isto em lei. Nós temos que continuar discutindo a questão do solo criado. Nós queremos adensar o Distrito Federal. Nós temos hoje 19 cidades satélites. Nós não queremos a criação de novas cidades, mas nós sabemos que muitos espaços ainda existem no Distrito Federal para serem edificados nestas cidades satélites. Portanto, o projeto de solo criado que se encontra nesta casa é necessário ser levado à discussão nas reuniões de líderes para que a gente consolide um projeto de lei que venha a beneficiar o Distrito Federal e permita que todos os cidadãos proprietários de um espaço no Distrito Federal possa fazer com que ele seja mais adensado. Nós temos que tratar dos assentamentos hoje existentes. Os assentamentos ainda não têm definição se serão ou não cobrados deles a venda desses lotes. O governo anterior teve uma autorização, mas não é de forma consensual que pensamos isso. É preciso rever essa doação. Aliás, os moradores dos assentamentos dizem isso. Nós queremos pagar um preço justo para que a gente tenha infraestrutura. Esta casa precisa discutir essa situação, trazida, inclusive, pelos moradores dos assentamentos. Nós temos que discutir a reestruturação administrativa do Distrito Federal. Nós temos hoje uma máquina que é a mesma de 30 anos atrás. Nós precisamos rever a forma de organização do Estado. Nós temos sobreposições de órgãos. Nós temos um número muito grande de servidores na atividade meio, em detrimento da atividade fim. Todos esses desafios eu convoco os companheiros da bancada de sustentação de governo e da oposição, para que a gente possa trazer a esta casa o brilho que ela, enquanto
hoje amadurecida, poderá irradiar para toda a sociedade. E quero aceitar o desafio do deputado Luiz Estevão sobre a redução do tempo de recesso. Agora, quero dizer uma coisa e lembrar a todos os deputados. Em 1990, o PT apresentou um projeto de lei orgânica completo. E este projeto continha a proposta de apenas 30 dias de férias, como é para todos os servidores do Distrito Federal. No entanto, foi negado. Eu proponho que a gente avalie, sim, na mudança da lei orgânica, na mudança do regimento interno. Agora, é preciso entender também que o trabalho parlamentar não se desenvolve pura e simplesmente em plenário. Aliás, acho que o trabalho mais importante está no diálogo com a população. O plenário é apenas a apresentação daquilo que a gente acumulou. Portanto, não podemos deturpar. Quando um parlamentar não está aqui em plenário, provavelmente ele está resolvendo uma série de problemas, que muitos, inclusive, nesse momento, esperam a saída do parlamentar para que ele dê a demanda. Então, gostaria de dizer que a gente não pode criar aqui também a falsa imagem que a ausência de um parlamentar em plenário, que muitas vezes ele não votar em um projeto significa a sua ausência. Muitas vezes é uma tática e muitas vezes é porque ele está desenvolvendo uma outra atividade. É preciso entender que as ausências dos parlamentares, justificada dignamente, como, por exemplo, eu, que estive 30 dias ausentes, viajando à China, passando pela África do Sul, levando um título de cidadão ao presidente da África do Sul, Nelson Mandela, teve suas faltas computadas como se de ausência fosse. Nós não podemos passar por essa indignidade. Deputadas como Maninha, que também trabalharam até de madrugada na CPI e muitas vezes não tinha condições e mandava justificativa, saíram como uma das mais faltosas. Esse tipo de atitude leviana, nós não podemos deixar de dar resposta e foi exposto os nossos parlamentares. Então eu quero abrir essa discussão, sim, de mudar o regimento. Mudar, sim, mudar para melhor e fazer um diálogo aberto com a população do que significa o trabalho parlamentar. São todos esses os desafios, companheiros parlamentares, que nós estamos trazendo para dar início a 96 como um ano frutífero, como um ano de dignidade, como um ano de produtividade para todos nós da Câmara Legislativa, funcionários, deputados, companheiros que nos visitam da população e assessores de imprensa. A todos vocês, o meu desejo é que 96 seja muito melhor do que 95 para todos nós do Distrito Federal. Senhor presidente. A palavra, deputado Wazir Derrora. Senhor presidente, tendo em vista o encerramento da intervenção no plenário dessa casa, através de pronunciamentos, estar circunscrito a apenas os líderes, e retornando a esta casa, primeira atividade em plenário, gostaria de manifestar a minha alegria de poder retornar cumprindo aquilo que a população do Distrito Federal nos delegou, que foi a condição de representá-la nesta casa. E também manifestar nessa oportunidade a minha mais profunda satisfação com relação aos servidores, tanto dos mais diferentes gabinetes, como do corpo funcional efetivo desta casa, que muito dignifica essa referência política da Câmara Legislativa no cenário político do Distrito Federal, por que não brasileiro. Mas também gostaria aqui de me solidarizar tanto a manifestação da líder do governo, como também do líder da oposição, no que tange ao prazo de recesso. Em primeiro lugar, até porque cá estive desde o dia 18, quando retornei, apenas me ausentando por 2 semanas, e concordo plenamente, é um tempo muito longo para que a cidade veja o plenário do seu poder legislativo fechado. Então eu gostaria, a exemplo do que aconteceu durante a votação da lei orgânica, de que essa matéria pudesse retornar e pudéssemos reduzir os prazos de recesso do poder legislativo e, como muito bem disse a líder do governo, tomar como referência os 30 dias dos servidores públicos. Eu creio que nós não podemos olhar de forma demagógica, mas devemos olhar de forma responsável. E por isso eu cumprimento as mais diferentes parlamentares que têm esse entendimento. A presidência informa aos senhores parlamentares inscritos ao comunicado de parlamentares, o grande expediente,
que as inscrições serão transferidas para amanhã, assim como para segunda-feira, a próxima sessão, assim como a ordem do dia. Está encerrada a presente sessão.